Assim, tá todo mundo muito puto com o Fluminense nesse momento. É pelo jogo de ontem ou é pela sequência de jogos? Se o Fluminense tivesse ganho do União Espanhola, não, do San José, vindo de 3 vitórias seguidas, teria pesado tanto o pós-jogo? Pesado foi indireta? Cara, já tava me concentrando. Cara, você pensou nisso? Ah, eu não pode no chat, não. Cara, eu acho que se tivesse empatado contra o São José e o Renato tivesse na Bolívia, a repercussão já ia ser menor. Porque o que eu li de comentário de não, aí o treinador tá recebendo 1,5 milhão pra ficar no Rio e o Fluminense continua perdendo o jogo que ele faz isso. Eu acho que isso repercutiu mal. O Renato sai mal dessa semana. Por tudo que aconteceu. É a segunda vez seguida que ele não viaja pra Sul-Americana e o Fluminense perde no Brasileiro. Eu acho que tem uma clara evolução de um jogo pro outro. Se não tivesse como evoluir contra o Botafogo também, o time ia tomar uma goleada histórica do Galo, né? Porque o jogo foi horroroso. E contra o Galo o Fluminense competiu, mas acho que é pouco competir, né? A gente tava esperando que o Fluminense vencesse esse jogo ontem. Quando faz o primeiro gol, inclusive, o Galo passa cerca de uns 70 minutos sem agredir o Fluminense. Eu não achei em nenhum momento do jogo a massa do Galo. Não sei se vocês discordam, concordam comigo, mas eu não consegui enxergar isso. Eu acho que se eu fosse aqui, ó, de fora vendo o jogo, quem merecia ganhar, eu respondo empate pra mim no jogo de ontem. Exatamente. Pra mim Acho que o também. empate seria justo. Eu vi um comentário hoje no Jornal da Música que eu achei excelente, que é até meio simples, mas quando você para pra analisar é bom, que o Fluminense não mereceu sair derrotado, mas que mereceu tomar a virada. Eu acho que foi um time que mostrou uma maturidade muito grande ontem. E que, cara, o Thiago fala disso, o Renato fala disso, eu falei disso logo assim que eu entrei no pós-jogo. Se tomar 3 escanteios seguidos, faltando 2 minutos pra acabar o jogo, não é possível que ninguém consiga tirar a bola, você toma um gol no terceiro, pô. É uma imaturidade, é uma falta de atenção que incomoda demais. A gente tá, eu, pelo menos, estou cansado de falta de atenção. Quantos jogos o Fluminense perde em 2024? E nem é tendo um futebol horroroso assim, mas é num lance capital, falta de atenção, parece que os caras estão desconectados do jogo, sofre o gol. Não é possível que isso vai continuar acontecendo, né? Cara, e faltou malandragem dentro do campo, porque a gente viu, cara. Ele chama o Ignacio, e o Renato ia botar o Ignacio provavelmente pra parar isso, porque ia sair o Arias. Desesperado, o Marcão e o... O quarto árbitro tava quase no Cuca, cara, perto do escanteio. Mas não é só isso, não é possível que ninguém cai na área, cara. Tinha que ser o Fábio, né? Qualquer um, Era o Rafael, Fábio, qualquer um, pô. Não, porque se cai o Fábio é obrigado a parar o jogo. Então, mas é Jogador de qualquer... linha não podia, Se o Thiago Silva caiu, eu duvido que o Ramon Abate-Abel não ia parar o jogo, pô. Ainda mais que o Eu Thiago não tem aposto histórico dinheiro disso. que ele não ia continuar o jogo. Qualquer um ali, pô. Era só cair no chão. O Ignacio ia entrar, ia esfriar o Galo. Pô. Mas, pergunta difícil pra você, Esther. Pergunta tática. O time do Fluminense tá cansando muito os jogadores. Você acha que é um problema físico de treinamento? Ou você acha que é um problema em campo, do time marcar errado, o time correr atrás da bola, o time tá espaçado? Qual a sua opinião sobre isso? Ou ninguém tá cansando, eu sou maluco também. Não, eu acho que é um posicionamento tático errado, sim, do Fluminense, porque quando você corre errado, você cansa mais ainda, e aí quando você tem que correr certo em uma longa distância, você tá cansado para fazer esse pique de corrida. O Fluminense joga muito espaçado, eu percebi, nos primeiros 15 minutos eu falei, nossa, mas o Fluminense tá muito espaçado, o Fluminense não tá se aproximando, não tá fazendo uma jogada mais ali pelo meio de campo, mais aproximado, e acho que isso dificultou muito a nossa saída, os nossos ataques, porque a gente não tinha infiltração ali pelo meio de campo do Galo. Mas contudo eu também acho que tem uma preocupação física, porque não é possível que o Fluminense tenha tido essas baixas todas de lesões, essas baixas todas de condicionamento físico. São meninos que estão ficando cansados, então eu não consigo entender, porque uma coisa é você sentir um cansaço assim da parte do Samuel Xavier, que tem uma idade mais avançada, do Thiago Silva, do Freitas, mas outra coisa é sentir um cansaço do Hércules, apesar que o Hércules é cansado, né? Do Martinelli, entre outros que são mais novos. Então assim, acho que é um combo dos dois, o que o Fluminense tem que prestar muita atenção, porque se tá sofrendo contra adversários que, assim, o Galo não é nenhum bicho-papão, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é um adversário, inclusive, bem limitado, apesar das peças que eu acho que são boas peças no elenco do Galo, acho que é um adversário bem limitado, que não se encontrou coletivamente. Ontem, pra mim, foi um exemplo disso, que o Galo usou muitas peças individuais pra fazer o gol, porque coletivamente o Galo não é um time muito encaixado, tem Isso é um sofrido. show de cruzamento no segundo pau, é tipo uma jogada só, é cruzamento Exatamente. Aquela jogadinha do Hulk de cortar pra E fora. que é muito curioso, porque o jogo que a gente tomou um amasso deles na Libertadores também era a mesma muito coisa, isso, e é outro técnico, é o Milito, né? Exatamente, porque deve ser a única saída que eles encontraram para esse time que é limitado taticamente e não consegue se encontrar no jogo. E o Fluminense, como o Cauã falou, acho que foi uma displicência, uma falta de vontade de talvez sair pelo menos um ponto. São esses pontos que no final a gente junta, soma, né, no final do campeonato, e a gente vê que faz diferença. São 5 pontos, 6 pontos que faz você brigar por uma Libertadores, que faz você brigar por até uma Sul-Americana, ou até não brigar para não cair. Então, assim, é muito preocupante o Fluminense tomar essa atitude, essa posição dentro de campo, pensando até nos grandes times que a gente vai enfrentar no Mundial, se
eventualmente quiser alguma coisa, porque a gente não sabe o que o Fluminense quer nessa temporada. Acho que o Fluminense não decidiu ainda o que ele veio fazer no futebol. Boa aspas no final, tá? Tô perdido também. Eu já tive a hora que eu achei que eu ia brigar por título, agora tem hora que eu acho que eu vou brigar por rebaixamento, tem hora que eu fico Mas acho que perdido. é todo mundo, né? Todo torcedor isso, mais ou menos. Ah, não. O torcedor do Conversar, Palmeiras sabe que ele vai brigar pelo conversar com título. torcedor do Mas aí Palmeiras. não, todo torcedor do Fluminense, né, gente? Ah, tá. Eu tô falando torcedor do Palmeiras, realidade do Fluminense. Você falou todo torcedor, né? É, Todo do torcedor, Fluminense, né? né? Mas até A os live times não virou inferiores, nada. tipo assim, Vasco, Cruzeiro, que estavam meio em situações complicadas, o torcedor já sabe o que esperar. Cara, o torcedor do Vasco, ele sabe que ele não vai esperar Agora ele título não nessa sabe mais, não. temporada. Agora virou uma bagunça. Cara, o pior é que eu discordo de tudo. Eu acho o Será? torcedor do Vasco mais emocionado do mundo. Um abraço pro Luiz vídeo, Guilherme e o Enzo aí, do Charla. Assim, porque eu conheço muita galera do Vasco, assim, eles têm esses picos de emoções, mas se você conversar com ele racionalmente, ele fala assim, cara, eu acho que vai ficar nisso aí, nesse meio de tabela, a gente torce pra conseguir ali o alguma Vascaíno, coisa. o Vascaíno ganha 2 jogos, ele se emociona mais que acho que todas as torcidas. Exatamente. Mas o Vascaíno não entra em crise. Nesse momento, o Vascaíno assina acabar na 12ª posição no Brasileirão. certeza. Exatamente. E a gente não assina. A gente Com não certeza. assina. Entendeu? Então Eu acho concordo. que é porque a gente não tem que assinar mesmo. Problema do Vasco. A gente não tem que assinar Não dá nada. pra comparar também, né? Difícil. Ô, Rafael Siqueira, vamos conversar sobre posicionamento. Nosso capitão ontem saiu na beira do campo, diz que o Fluminense... Tem aspas aí? Consegue abrir? Consigo. Ele diz que o Fluminense falta... Acabei de ver a foto do nosso ex ali, né? Fazendo... Vamos ver. Ele vai fazer... Ganhou um segundo Ele vídeo. falou Vitória, Vitória Vasco? Vasco. É vi Vitória de- Vascão de que ele fala Vasco agora. e Vitória Vasco. Espero Legal. que caia de divisão. Mais um abraço pro amigo Célio Dantas, que eu conheci na sexta-feira. Na verdade, eu já conhecia o Celinho. E ele tem uma tatuagem na coxa, escrito dinizismo. Sou dinizista desde 2019. O que você achou da história da Não, tatuagem? passa o assunto. Não quero comentar, não. Assim, que bom, né? Que bom que... Passa o assunto. Vai, Tem Rafael, aspas cadê a aí? foto? Cadê Rafael? as aspas? Tô procurando. Não, mas ele chegar. fala... Dinizismo. Não, é porque... Eu achei o pedido de desculpa, não achei mas ele aspas. fala Exato. que falta... A polêmica toda são 2 aspas aí, que ele diz que falta caráter Sim. e que tem coisa que não dá pra expor tudo, tem coisa que tem que resolver internamente. Gera todo um... Achei. Achou? Abre aspas. Essa tem que ser a nossa cobrança, de olhar para dentro e ver o que não está dando certo. Acho que um pouco mais de caráter de lutar. É difícil falar. Tem umas coisas que a gente tem que falar para dentro. Não podemos expor tudo. E aí, só para pontuar também, o Renato na coletiva falou: concordo com algumas coisas que o Thiago Silva falou. Faltou um pouquinho de malandragem pro nosso time, até porque a gente saiu na frente, tomamos o gol de empate no nosso melhor, acho que nossa melhor arma, nosso melhor momento. Não tá completo aqui. Sua opinião, Rafael, sobre o capitão falar isso na beira do campo. Depois ele já se retratou no Instagram, dizendo que ele não quis falar a palavra caráter e a palavra que ele quis é personalidade. Cara, eu acho que ele não se confundiu, não, sinceramente. Eu acho que ele foi se retratar porque não pegou bem. Não pegou bem a fala dele. Eu e o Gabriel, a gente estava ali na porta do vestiário do Fluminense e a gente viu nitidamente o assunto sendo discutido e não pegou nada bem, cara. E depois o Renato corroborou, né? Ainda tem isso. Mas não pegou bem. Eu acho que o pedido de desculpas ter vindo no mesmo dia, antes dele sequer dormir, esfriar a cabeça, mostra bem isso. Então, eu acho que ele quis dizer exatamente o que ele quis dizer. Parece que ele está incomodado com um ou mais profissionais ali, e aí não dá nem para afirmar se é jogador, ou comissão, ou diretoria, sei lá o que, enfim, que tá influenciando no resultado dentro de campo. E olha que o Thiago tava muitos jogos fora, né? Foi o primeiro jogo que ele voltou, e ele já voltou, talvez por isso, né? Tava acumulando o problema que ele tinha interno para falar. Primeiro microfone que ele achou, ele foi lá e falou. E não pegou nada bem, mas eu acho que foi isso. Acho que ele disse exatamente o que ele quis dizer. Cauã, você acha que o capitão tem que falar os problemas, abrir, ou você acha que tem se for pra falar, tem que deixar claro pra não gerar todo esse burburinho? Eu acho que se ele for falar, ele tem que deixar claro pra não deixar burburinho. Porque a gente falou isso também mais cedo. Cara, o Thiago Silva, ele fica no meio do caminho, né? Na fala dele. Porque ele nem fica na dele de falar, não, a gente realmente tem que resolver nossos problemas dentro de campo, é uma coisa que a gente vai trabalhar, aquela fala comum. E ele nem citou nome, não colocou a merda no ventilador. Não, ele ficou no meio do caminho. Ele falou, não, tem coisa que tá acontecendo que a gente tem que resolver interna. Porque, cara, esse tipo de coisa pode ser literalmente qualquer coisa, né? E aí você abre qualquer rede social depois você fala do Thiago Silva, tem 25 milhões de opiniões diferentes e de teorias diferentes. Ah, pode ser, sei lá, quem treinando mal, de sacanagem. Pode ser, sei lá, quem querendo ser vendido. Pode ser, sei lá, quem no banco de reservas e insatisfeito. Porque, cara, a gente não sabe, né?
E aí só o Thiago sabe, só que quando ele fala tem coisas acontecendo, ou tem coisas que a gente tem que corrigir lá dentro, fica isso na cabeça do torcedor. Então eu acho que ou ele fala tudo que tá acontecendo, que eu acho que é impossível um jogador chegar e falar isso, ou se dá a sua entrevista mais monótona, uma entrevista mais na dele, pra isso não gerar, porque eu acho que isso cai mal pro grupo, né? E a gente viu ontem, acho que foi o Gabriel falou, né, no pós-jogo, e o Rafael também tava na zona mista, que isso não caiu bem. Eu esperava que isso não fosse cair bem dentro do grupo, porque, cara, o Thiago só se retrata depois. Imagina quem tá ali no vestiário escutando, pô, o Thiago falou que falta caráter pra algumas pessoas, isso é forte, né? E mesmo ele querendo trocar pra personalidade, eu continuo achando forte, mas eu acho que é uma coisa que não cairia bem de qualquer forma dentro do elenco. Esté, outra fala que não repercutiu bem foi na coletiva, o Renato Gaúcho foi perguntado até pelo Gabriel Amaral sobre o elenco do Fluminense. A resposta dele foi: eu não vou comentar sobre o elenco, porque quando eu cheguei ele já estava aqui. Ele comentou, né? Já deu sua opinião, ou seja, talvez ele não quis criticar porque não foi uma escolha dele, mas ele automaticamente já tá colocando a sua opinião ali a partir do momento que ele emite uma sensação de que ele também não está se sentindo confortável com o elenco, mas que ele não pode fazer nada porque quando ele chegou, eles já estavam ali e pelo visto, mesmo se ele falar alguma coisa, eles não vão sair dali. Eu sinto um pouco disso também, do tipo, eles já estavam ali e mesmo se eu imprimir minha opinião, eles vão continuar ali e eu vou ter que fazer alguma coisa com os jogadores que já estão dentro da casa, né, dentro do time. Então, assim, cara, eu acho que tem alguma coisa pontual dentro do elenco, sim, porque é muito esquisito tudo que tá acontecendo, parece que é uma maré de má sorte, sei lá, o que tá acontecendo em cima do Fluminense, mas se tiver, tem que resolver e tem que mudar a chave, porque a gente não tem tempo pra ficar especulando, pra ficar gerando, sei lá, situações na internet, ficar pensando o que o Fluminense poderia fazer, o que o Fluminense vai fazer. O Fluminense tem que fazer alguma coisa. Seja o Renato Gaúcho, seja o Thiago Silva como capitão, ou seja, qualquer um outro tem que chamar a responsabilidade para si e tem que resolver o problema que o Fluminense está tendo dentro do elenco. Renato, não gostou das peças que tem? Então, na próxima janela, busque alguém decente. Porque já que você não tem responsabilidade sobre quem está dentro do elenco, você pode ter responsabilidade sobre quem vai vir pro elenco. Então, assim, você tem esse poder na sua mão. Aí também não adianta nada lançar uma dessa agora, chegar no meio do ano, trazer uns jogadores que a gente sabe, né, que estão rondando ali, não vou nem mencionar pro Fio não ficar chateado comigo, né, que tá rondando ali, e aí vai falar o quê? Agora ele é responsável por quem tá dentro do elenco. Então, assim, é muito complicado, exatamente quando ele já fala isso, ele já tá colocando a opinião dele só sem agravar mais a situação, mas ele já tá colocando a opinião dele. Concordo que ele deixou bem claro a opinião dele. E a pergunta, Rafael, quando a gente foi levantar a informação com a galera do Grêmio, e até porque a gente vê em coletiva, o Renato é conhecido por blindar o elenco. A gente chegou a falar muitas vezes que a gente via muitas brigas do Renato com jornalistas, falava que assim, cara, geralmente essa briga está muito associada, às vezes, a uma falha de um jogador, e ele, para fazer o foco sair do jogador, ele arruma uma confusão para blindar o elenco. O que aconteceu com esse Renato que não veio pro Rio? Cara, loucura, né? Não sei se tem a ver com o fato do trabalho anterior dele no Grêmio. Ele tá há muito tempo com aqueles jogadores e agora ser um elenco que ele não é tão íntimo assim, sabe? Ele acabou de chegar, porque de fato tá acontecendo exatamente o contrário. Ele já deu coletiva meio que deixando subentendido que tal resultado não veio porque foi problema do time, que agora é um elenco que não foi ele que montou, então ele não vai comentar, botando muita culpa nos jogadores por certas questões. E não protegendo, pelo contrário, ele teve a oportunidade de proteger várias vezes, vários jogadores, e ele só fez isso uma vez, que foi o Martinelli. O jogo que ele estava sendo vaiado, ele faz o gol, foi contra o Red Bull, né? No Red Bull, final do jogo dele. Só aquela vez que eu vi ele pegar pra defender o jogador. Que é o primeiro jogo dele também, né? Ele já teve várias oportunidades de defender um jogador específico, ou de defender o elenco como um todo, e ele não fez. De fato, é um outro Renato Gaúcho que tá aqui. De novo, não sei se é o fato... E desanimado, né? Então, não sei se é o fato de ele ter chegado agora. Porque no Grêmio, era um elenco que tava com ele há vários e vários anos. Não sei se é porque ele acabou de chegar, ainda não tem essa intimidade, mas não veio pro Rio ainda esse Renato aí.